Meus amigos, bom dia a todos, a todas. Quero primeiro agradecer a disponibilidade dos veículos de comunicação, dos representantes da comunidade, em podermos, numa quinta-feira, tirarmos 1 hora e 15, para conversarmos, trocarmos informações, e dentro deste novo ambiente que se constrói a partir agora desse início de ano, podermos também pensar Santa Catarina, pensar a questão estrutural do nosso Estado e também conhecermos as demandas, o que pensa a região aqui de Jaraguá. Por isso, eu quero agradecer a todos, destacar aqui a presença dos meus colegas Darcy de Matos e Antônio Aguiar, Jair Pedre, que foi nosso candidato aqui em Jaraguá do Sul, e quero cumprimentá-lo em nome dele a todas as demais pessoas que acompanham esta sabatina, que foi um nome dado para construirmos uma forma nova de relação neste período pré-eleitoral. Eu entendo que existe hoje, no Brasil e em Santa Catarina, a condição para um debate mais profundo de temas difíceis de serem tratados. Há condição para se aprofundar na questão da segurança pública, que precisa ser prioridade absoluta do Estado, mas não basta ser um discurso. É preciso que se diga de que forma será feito, como será feito, de onde vão vir os recursos para isso. Nós precisamos, no Estado, de 5.000 policiais. Nós teremos, em 2020, um número grande de servidores se aposentando. Nós temos uma saúde que cresce na sua demanda, em função dos serviços que vão ficando mais complexos, e atendendo melhor a população, mas também que gera um forte impacto no caixa, associado a uma população que está ficando com a sua idade média mais elevada, o que também é uma boa notícia. Como é que se constrói tudo isso em um ambiente econômico difícil, um ambiente econômico que traz dificuldades? Na minha concepção, não tem dois caminhos. É fazendo uma profunda reforma estrutural do Estado, nos seus pilares. Quando eu falo e defendo claramente que as regionais devem ser extintas, não é as regionais, é o modelo que faliu, é o modelo que ruiu. Eu vim agora de uma visita de uma empresa extremamente importante aqui de Jaraguá, e nós conversávamos exatamente sobre a tecnologia nos processos administrativos. Nós temos em Jaraguá, em Santa Catarina, no Brasil, quase que a imensa maioria das indústrias com um programa da indústria 4.0. Os órgãos públicos do Brasil são ainda 1.0. Porque nós temos situações, e é um exemplo, não é uma crítica, aliás, esse é um dos pilares desta discussão hoje. Nós falarmos do futuro não é criticarmos o passado. Nós temos um Estado que, dos 50 indicadores de qualidade de vida, ele é o primeiro em 48. Então, é evidente que os governos que passaram, que a organização social que nós tivemos até aqui, cometeu muito mais acertos do que equívocos. Nos permitiu atravessarmos uma crise severa que tivemos em 2015, 2016, sem aumentar impostos, mantendo os serviços sendo atendidos à população. Agora, fazer esse reconhecimento, enaltecer, especialmente o governador Raimundo Colombo, que está sendo um bom governador, escolheu prioridades e está executando. Reconhecer isso não quer dizer que nós não temos um abismo pela frente. Abismo que não é em Santa Catarina, é no serviço público, com aposentadorias acontecendo todos os anos, com déficits previdenciários extremamente elevados e com demandas de serviços da sociedade crescentes, como a saúde e a segurança pública. Nós temos em Santa Catarina, por exemplo, 108 departamentos de recursos humanos. Um empregador, 108 departamentos de recursos humanos. Cito isso como um grande potencial que nós temos em termos de aplicação de tecnologia, de redução da máquina administrativa, que permita que um servidor da SDR se transforme em um policial na rua de Jaraguá. Esta é a concepção. A regional é apenas o que representa um modelo que, para mim, ficou ultrapassado e precisa ser alterado. Por isso, faço essa pequena introdução para dar uma linha geral do que nós vamos tratar aqui, e o formato que eu estou propondo é exatamente esse. Estar absolutamente aberto a perguntas, colocações, sejam administrativas, sejam políticas, para que sejam respondidas com absoluta transparência. Nós estamos transmitindo ao vivo para todo o Estado, sem edição e sem preocupação de termos que mudar as nossas convicções. Eu tenho um pensamento que é um eixo daquilo que eu acredito, mas a sabatina é exatamente para trocarmos convicções, para fortalecermos os pontos que nós entendemos devem ser aprofundados em Santa Catarina, e por isso é um prazer estar aqui, e para ganharmos tempo,
iniciamos as perguntas aqui com o nosso representante da RBA e quero, em seu nome, desde já agradecer a todos os veículos que estão presentes neste nosso encontro desta quinta-feira. Deputado Gelson Berizo, quero agradecer a oportunidade. Eu sou Emerson Gonçalves, da RBN 94,3 FM. O senhor vem do meio empresarial. É uma jovem liderança empresarial que, lá no município de Xanxerê, no oeste do estado, começou a sua trajetória, uma votação atrás da outra, dobrando a votação, sendo um dos recordistas, sendo o recordista, né, para deputado estadual de Santa Catarina. E aqui, na região, nos últimos tempos, nós temos, se por um lado, a SC 110, que é considerada aí, principalmente esse acesso até a subida da Serra de Pomerode, um exemplo, né? Por outro lado, nós temos a SC 108, que essa semana, inclusive, começou a receber uma operação tapa-buraco, mas que parou já, né? Que, pelo menos, não deu continuidade. Nós temos aqui o exemplo clássico de obras públicas que ficam paradas. Por exemplo, a escola de ensino médio da Tifa Martins, na qual já foi investido 7,5 milhões de reais desde 2011 e ela não foi entregue ainda à comunidade. Nós temos recentemente, a nossa região aqui, Jaraguá do Sul especificamente, o fechamento da unidade da Secretaria da Fazenda, que faz com que empresários, o setor produtivo, que é uma das marcas aqui de Jaraguá do Sul, tenha agora que se deslocar para Joinville, e nós nos desmembramos de Joinville em 1936, e agora, pelo menos nesse aspecto, estamos voltando a ser uma espécie de colônia, né, de Joinville. Como é que o senhor, que veio do meio empresarial, mas que conhece muito bem o meio político, pode desatar esses nós de obras paradas, dinheiro público não satisfazendo as necessidades da população e a estrutura que precisa ser ampliada, fechada? Como é que o senhor consegue explicar isso? A pergunta, são várias perguntas dentro de uma só. Eu vou procurar seguir uma linha de raciocínio para a gente poder abranger, podemos voltar a algum tema que tenha ficado descoberto. Primeiro, da questão da gestão, ela tem que ser profissionalizada. Trazer tecnologia para dentro do processo e transformar processos administrativos em processos digitais. Sinceramente, o empresário de Jaraguá não pode ir a Joinville. Ele tem que ser atendido aqui em Jaraguá, de forma instantânea, por videoconferência, por processos digitais. Então, este modelo é que tem que ser acabado. O modelo de ações intermediárias desnecessárias. Não tem mais espaço para cartórios, seja aqui ou em Joinville. Essa é uma conta. Quando se coloca as obras, e são obras e rodovias estaduais, ainda faltou colocar a 280, que é uma novela, especialmente o trecho urbano de Jaraguá, que são 8 quilômetros. E aí, muitas vezes, o Estado, mesmo que seja uma obra federal, o Estado não dá devida importância para gargalos. Esses 8 quilômetros aqui do trecho urbano de Jaraguá do Sul representam o grande problema de mobilidade, e é uma obra de 8 quilômetros, uma obra de 30, 40 milhões de reais, que para o governo do Estado e o governo federal, de regra estabelecendo a prioridade, já deveria ter sido executada. O que nós precisamos é a duplicação inteira da 280, mas, enquanto ela não ocorre, ao menos esses 8 quilômetros, que desafogaria muito o processo de mobilidade. Nas obras estaduais, nós temos que falar a verdade. Nós temos um Estado que tem uma capacidade baixa de investimento, nós temos a necessidade de recuperação de 60% da malha viária catarinense, onde ela foi feita nos 40%, foi feita fruto de financiamento, que está em execução, e logo em seguida começa o pagamento. Daqui a 7, 8 anos tem que voltar a fazer manutenção daquelas, porque a rodovia tem vida útil, e nós não concluímos ainda a primeira etapa. O que eu compreendo, e falo isso sem nenhum pudor de ter a incompreensão de parcela da sociedade. O modelo que nós temos rodoviário hoje não vai funcionar do jeito que está. O que nós temos que nos espelhar? Em estados que têm a melhor malha viária estadual do Brasil, que é São Paulo. Como é que é em São Paulo? Como é que é em Portugal? Como é que é no mundo inteiro? É um processo de manutenção via remuneração direta por quem usa as rodovias. Eu prefiro pagar um pedágio de R$1, R$2 para manutenção e não ter meu carro arrebentado por buracos em função da insuficiência do Estado para fazer, do que ficar com o discurso
de que nós já pagamos impostos demais, e que esta é uma obrigação do Estado, só que o Estado não resolve. Eu recentemente mandei um carro de Florianópolis para Chapecó e estourou 4 pneus na rodovia. Então, não importa de como é que nós chegamos nesse modelo do Estado, pouco operoso e que não dá respostas para a sociedade. Importa é que nós, no curto e no médio prazo, possamos desatar esses gargalos, promover um processo a palavra pedágio é muito dura, eu prefiro de remuneração por uso de rodovia, que tenham qualidade, que tenham efetividade, que sejam transparentes, que não sejam fonte de receita para o Estado, mas sim instrumentos para podermos ter com perenidade as rodovias bem cuidadas. Em Jaraguá do Sul, eu compreendo muito o que vocês falam. Eu fui presidente da FACISC por 4 anos, convivi longamente com Jaraguá, com Joinville. Na época, o Donini era o presidente da Associação Comercial, eu estive com o filho dele agora de manhã, e o Udo Deller era presidente da CIG, enquanto eu fui presidente da FACISC. Então, eu conheço muito a região. O fato é que, em função da cidade maior, que é muito próxima a Joinville, Jaraguá acaba ficando numa linha de sombra de forma injusta, onde não se premia competência, se observa um ponto fora da curva e se trata dos problemas de forma horizontal. Dar atenção para Jaraguá, inclusive para repicar os modelos, me parece que é uma das missões que nós temos enquanto Estado. Veja na questão hospitalar. O Hospital São José é uma referência de gestão. No entanto, ele tem um subvencionamento do Estado muito menor do que lá na minha cidade. O Hospital Regional de São Paulo de Xanxerê, que é um bom hospital, tem uma subvenção de 500 mil reais por mês, de forma perene, por um serviço bem prestado. Tem 170 leitos. O Hospital São José tem 220 e recebe 300. Por quê? Porque tem uma gestão bem feita. Isso não é correto. O Estado precisa compreender que reconhecer as boas práticas, elas servem como um parâmetro para as demais. Tratar Jaraguá de forma diferente, porque tem uma cultura diferenciada. Jaraguá é um ponto fora da curva em questões econômicas e culturais do Estado. Agora, isso tem que ser o parâmetro e o modelo incentivado para que sirva de exemplo para os outros, não penalizado em função dessa diferença. Por isso, de forma abrangente, são essas colocações, e a gente pode voltar depois para aprofundar algum tema específico. Muito obrigado. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Eu sou o William, repórter de segurança da Rede OCP. Deputado, a gente sabe do carinho do senhor pelo tema segurança pública. A questão de efetivo é uma dúvida, mas eu tenho certeza que a Karen vai pedir sobre isso. Então, na gestão Raimundo Colombo, César Gruba, nós tivemos aí ataques históricos a instituições públicas, policiais militares sendo mortos e um crescente crescimento, enfim, não sendo redundante, mas de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios de Santa Catarina, e também a vinda de outra facção de São Paulo, gerando até uma briga de facções e homicídios, enfim. Qual que é a tua proposta, se eleito governador, para combater o crime organizado que vem crescendo em Santa Catarina? Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer para todos aqueles que passarem por aqui para tratar da eleição em Santa Catarina. Eu tenho uma compreensão sincera que o nosso Estado chegou no momento de tomar uma decisão como sociedade. Não se trata apenas da polícia, não se trata apenas do governo. Se trata da sociedade catarinense compreender que nós temos um momento de decisão. Ou todos juntos, e por isso o debate desse momento é importante, decidimos que nós vamos enfrentar a violência de frente, estabelecendo uma prioridade efetiva, e prioridade é recurso. E recurso significa outras áreas, tendo que esperar um pouco mais para algumas ações. E nós revertemos um quadro de crescimento vertical da violência. Se nós formos comparar Santa Catarina com os outros estados, nós ainda vamos ter o melhor desempenho do Brasil em todos os indicadores. Mesmo em contratação de efetivos, com grande esforço do governo, nos últimos 5, 6 anos, foram 4.000 e poucos policiais que foram recompostos, só que se aposentou 3.700. O nosso efetivo hoje é igual ou menor do que era 10 anos atrás. Então, o que eu entendo que nós temos que fazer? Primeiro, no debate pré-eleitoral e eleitoral, definirmos com a sociedade que esta é a prioridade. É esta, então tá bom. Então, o que precisa ser feito? Primeiro, nós temos que ter uma profunda reforma na legislação de Santa Catarina, para que a premiação, o incentivo não seja para aposentadoria, mas seja para a permanência dos policiais por mais tempo. Hoje, um policial que se aposenta recebe uma patente superior na aposentadoria.
Por exemplo, nós temos que dar essa mesma patente para que ele permaneça mais um período. Se ele ficar mais uma patente para que nós retardemos o processo de saída. Segundo, policial militar ele está na reserva. E o próprio termo já diz, ele não é reformado, ele está na reserva. Quem está na reserva pode jogar quando for convocado e quando tiver a vontade de voltar. Nós temos hoje 5.000 policiais na reserva com aptidão física para serem reconvocados. O que nós precisamos fazer? Construir uma legislação que dê absoluta segurança ao processo de aposentadoria que já está feito, que seja voluntária a adesão e a reconvocação do policial. E eu tenho estudos já aprofundados de que nós teríamos mais de 5.000 interessados, com um custo muito mais baixo para o Estado, porque uma academia custa R$80 mil. 5.000 vezes 80 é 400 milhões economizado, além de 3 ou 4 anos gastos para essa formação. Então, o que eu entendo? Do ponto de vista de efetivo, nós precisamos de 5.000 policiais a mais, imediatamente, que só pode vir com a reconvocação, manter uma política de contratação nos próximos anos para refazer a tropa nova, porque é importante que ela exista. Você não vai colocar um policial com 55, 60 anos no BOP. Mas para policiamento ostensivo, ele faz o mesmo serviço ou até com mais experiência do que os outros. E, a par disso, nós precisamos de 4 bilhões em 4 anos de investimento em tecnologia. Eu estive recentemente em Israel, onde é um país do tamanho de Santa Catarina, 8 milhões de habitantes, nós temos 6 milhões e meio. Eles têm 15.000 policiais, nós temos 10. Portanto, se nós chegássemos aos 15.000, nós teríamos o mesmo número de efetivos. Só que o processo de tecnologia lá multiplica por 10 a atuação do policial. Com 100.000 câmaras de monitoramento, integradas num único sistema, com algoritmos artificiais que permitam a identificação de ocorrências já referenciadas com o policial do serviço mais próximo, com tecnologias não de bloqueadores de sinais em presídios, isso é para telefone analógico, com controladores do fluxo de informações, inteligentes que permitam um filtro efetivo para aquilo que deve entrar e deve sair de comunicação dentro de um presídio. Isso é como um exemplo. Muitas ações devem e precisam ser feitas. Agora, pressupõe-se para isso que a sociedade tome uma decisão. Hoje nós temos 12 homicídios por 100.000 habitantes. Nós éramos 6 até 10 anos atrás. O Rio Grande do Sul é 28, Rio de Janeiro 49. Ou nós promovemos um tratamento de choque. E eu acho possível isso. Eu acho que neste momento Santa Catarina pode ser um país dentro do outro. Como nós fomos na questão sanitária, estabelecemos barreiras sanitárias em 70 pontos da fronteira do Estado há 20 anos. Você não entra do Paraná para cá com uma forma de queijo, mas você entra com uma caixa de fuzil. Você tem 70 barreiras sanitárias, você não tem uma barreira de segurança pública. Então, fechar a fronteira, aumentar efetivo, investir pesadamente em tecnologia, trazer as prefeituras para a ocupação social das áreas que forem feito o processo de depuração por parte da polícia. E ter uma conexão muito forte e uma visão muito forte de Estado. Porque transferir responsabilidade do Judiciário para o Ministério Público, do Ministério Público para a Polícia. Daí a polícia prende, o Judiciário solta. O presídio cabe 30, tem 200. Enfim, não adianta transferir responsabilidade. Nós precisamos compreender que é o Estado como um todo, é a sociedade como um todo, e temos uma ação muito dura, muito forte, muito presente, a partir do primeiro dia, a partir de uma decisão que tem que ser tomada na eleição. Por isso as convicções. Para fazer isso precisa de recurso. Para recurso, como é que faz? Como é que contrata e paga 5.000 policiais que vão vir da reserva? Nós temos 1.400 cargos comissionados no Estado hoje. No primeiro dia eu extingui 1.200. 1.200 cargos comissionados representa 2.500 policiais. Já resolvemos metade do problema. Enxugando as demais estruturas administrativas, você vai buscar o recurso para os outros 2.500. Agora, não dá para tratar de uma forma isolada. Nós queremos enxugar o processo público para quê? Como prioridade absoluta a segurança pública. A saúde é muito mais uma questão de gestão, porque os recursos agora de 12% para 15% na receita são suficientes para os próximos 10 anos, em termos de percentuais. Agora a gestão precisa melhorar. E é isso que nós temos que evoluir. Bom dia, deputado. Meu nome é Karen, sou a presidente da CONSEG. A CONSEG é o Conselho de Segurança da Região, a associação. Ela envolve os 5 municípios. E, como o William disse, né, a nossa pergunta, e como o senhor já disse, a nossa região ela é diferenciada. Nós temos um número grande de voluntários na comunidade,
né, não só em Jaraguá, mas na nossa região, que atua na área de segurança. E a gente vem desenvolvendo, junto com a Polícia Civil e a Polícia Militar, os trabalhos na comunidade. E avaliando, e como a gente participa diretamente nas ações com a polícia, a gente vê o esforço que a nossa polícia vem fazendo na nossa região para conter justamente o que o William veio comentar. E assim, humanamente, o que eles fazem aqui é impossível, tá? Então, assim, toda vez que seja associação empresarial, conselho de segurança, os empresários, a comunidade, as prefeituras, vereadores pedem policiais para a nossa região, nós não somos atendidos. Então, fica difícil entender por que Jaraguá e região é discriminada em relação a outras regiões. A gente sabe, o senhor até comentou, Jaraguá é um ponto e é diferente das demais cidades. Por quê? Porque a nossa comunidade se envolve, se interessa em manter a nossa segurança, né? Nós criamos vários programas ano passado, através da associação, para incentivar a comunidade a fazer o boletim de ocorrência, né? Buscando interagir e mostrar que cada um é responsável por onde vive, não só o quintal de casa, né? Então, assim, eu pergunto, por que Jaraguá é, né, no caso, discriminada nesse setor, tanto da Polícia Civil como militar, e o que o governo pretende fazer em relação a essa situação? Porque toda vez que a gente pede policiais, a gente não recebe nem a metade do que é pedido. O exemplo disso, ano passado, nós pedimos 40, né, dos alunos soldados que estavam aqui, ficou 16. O senhor mesmo comentou que foram muitos para a reserva. Esses 16 não cobriu nem o que saiu do batalhão. Então, é complicado você ver o trabalho da comunidade, em geral, auxiliando a polícia, né, e eles fazendo um trabalho de excelência, mas, em contrapartida, eles também estão sendo frustrados em relação a esse trabalho, porque é uma sobrecarga desumana para eles. Então, eu queria saber, nesse sentido, o que o governo, né, do Estado tem a nos dizer como jaraguaenses, para que a gente possa ter um fôlego de ânimo para continuar o trabalho. Eu sou do interior, lá de Chapecó. Lá nós tínhamos no interior, quando um agricultor lançava um carro novo, eu lembro da Brasília, lançava a Brasília, o agricultor principal lá, o que era mais bem sucedido, os vizinhos todos aguardavam para ver se funcionava, para depois ir para o mesmo caminho. O Estado comete um equívoco, especialmente com o Jaraguá. Jaraguá é uma referência de boas práticas. E estou falando isso com toda sinceridade e convivo aqui há muito tempo. Com a sociedade vindo de fora, fica muito mais efetivo isso. Jaraguá é uma referência de boas práticas. O que se deve fazer é o contrário do que muitas vezes se faz. É investir ainda mais no modelo para ele ser referência para outras regiões e para outras cidades. Quando, em função dos indicadores, eu sei, né, por má intenção, que o Estado acaba agindo errado. Trabalha com números frios, com estatísticas, com manchas de violência, e na hora da distribuição dos efetivos, baseia-se por questões técnicas de indicadores de mancha, de resultado, e potencializa as regiões mais violentas. Perde, no entanto, o parâmetro do exemplo, que é incentivar a boa prática, a boa gestão, o envolvimento do terceiro setor, a comunidade participando e servindo de referência para as outras. Não é só um problema de polícia, é um problema da comunidade. Não estou falando de Jaraguá, estou falando como um todo. Nós temos outro problema. Nós temos hoje 10 mil policiais na ativa. Se nós formos ver hoje, nesse momento, na rua trabalhando, porque policial que importa é policial na rua. Policial no efetivo não significa segurança, significa aquele que está na rua. Hoje nós temos 1.300 policiais na rua do Estado. 13% do efetivo, em função de um modelo que nós temos construído, que não permite que se incentive o policial, por exemplo, nas horas de lazer, não as de folga, nas horas de lazer, que ele possa ter uma complementação de turno. Nós temos que, primeiro, elevar a condição voluntariamente, por incentivo remuneratório, para que de 13 nós possamos passar para 20%, 25% dos policiais na rua. Segundo, tem que aumentar o efetivo real. Pelas formas convencionais, com o modelo que está, é impossível. Em nenhum momento se contratou tantos policiais como nos últimos 5 anos. Só que a formação de um policial é 1 ano.
E a academia, ela tem um limite, forma 800, 1.000, 1.200 por ano. Se você tirar aqueles que vão para a reserva, porque a nossa legislação empurra para a reserva, eu agora ainda, essa semana, assinei um projeto da Assembleia para mudar, antes de maio ainda, a legislação que obriga o policial com 60 anos a ir para a reserva. Mas que legislação que é essa? Quer dizer, o policial com plena aptidão física quer continuar trabalhando, mas a nossa lei, não, você não pode, você tem que ir para a reserva. Aí o Estado continua pagando ele na integralidade e ele vai fazer bico em porta de boate para ter complementação de renda. Ora, por que o Estado não remunera a partir de 60 de forma diferenciada e segura o policial na atividade? Retarda essa saída. Esse é o conceito. Aumento de efetivo real, e para mim isso é com reconvocação, não tem outra ferramenta rápida, nós precisamos de rapidez nessa reposição. Aumento do número de policiais em serviço por políticas de incentivo que permitam uma remuneração melhor, especialmente nas horas de folga, elevando de 13% para 25% o contingente de rua, e tecnologia aplicada que potencialize um policial na rua. Eu vou dar um exemplo. Lá em Israel, um guri que estava conosco fazendo a cobertura da missão, ele foi na praia, deixaram a mochila e foram entrar na água. O sistema de monitoramento identificou a mochila desocupada, fotografou a ocorrência, fotografou quem deixou, eles não tinham posto o pé na água, o sistema já tinha mandado um WhatsApp para o policial mais próximo, que tinha 5 minutos de tempo de resposta. Eles não tinham posto o pé na água, já estavam, vamos lá ver o que tem dentro das mochilas. É um exemplo singelo do que nós temos de potencial de tecnologia que não é aplicado, que vai potencializar o serviço dos policiais. Agora, isso demanda recurso, demanda prioridade. Mas aumento de efetivo, aumento de tecnologia e o aumento da condição de trabalho do policial é o único caminho. No caso de Jaraguá, não cometer uma injustiça de punir a competência. Ao contrário, ela tem que ser enaltecida para servir de parâmetro para outras regiões e outras cidades. Bom dia, deputado. Sou Patrícia Moraes, do Jornal Correio do Povo, sou colunista de política do Jornal Correio do Povo e Rede OCP News. Deputado, o senhor faz um movimento de apresentar já suas propostas percorrendo o Estado com essa sabatina, enquanto os outros pré-candidatos dos outros partidos ainda tentam alinhar essa questão dentro dos partidos. Eu pergunto para o senhor, como é que está essa decisão dentro do PSD? Todo dia a gente vê uma tese saindo, é normal, porque ainda não se tem uma decisão clara. Uma delas é de que o Colombo poderia articular uma intervenção no Estado para impedir a sua candidatura. Eu sei que o senhor esteve com ele ontem, e eu quero saber como é que está essa questão. O senhor e o Raimundo Colombo estão alinhados com o projeto de ter candidato e se desfazer da aliança com o PMDB? Olha, primeiro, eu há muito tempo defendo o rompimento, a extinção da nossa aliança com o PMDB, não como desrespeito ao partido, nem como ingratidão do que fizemos juntos. Eu entendo que quando uma aliança fica muito longeva, fica por muito tempo, ela começa a construir vícios que impedem que convicções diferentes possam ser exercidas na plenitude. Acho muito bom para o Estado que nós temos posições diferentes na eleição, que o modelo administrativo que é defendido pelo PMDB, das SDRs, do processo administrativo, possa ser defendido, e que nós possamos oferecer opções diferentes para que o eleitor escolha. A questão partidária também não é de outra forma. Eu estou fazendo um processo de me disponibilizar como opção, neste período pré-eleitoral, em discutir os temas que eu acredito, formar convicções, e, no momento oportuno, me submeter ao meu partido inicialmente. Depois, a aliança, e ninguém faz eleição com um partido só, que a aliança compreender o momento, no momento certo, se esta candidatura tem viabilidade. Não há, no Estado hoje, nomes consolidados que possam ser vistos como imbatíveis ou que não tenham viabilidade. Há um processo de transição geracional que está em curso, e eu não tenho nenhuma dificuldade em conviver com quem pensa diferente, inclusive dentro do meu partido, inclusive divergindo em temas pontuais, estruturais, com o próprio governador. É legítimo que se pense diferente. Agora, a convergência na forma como é feito. Nós fomos exitosos em 2012, em 2010, com o governador Raimundo Colombo, em 2014. Eu entendo que o debate que vai se estabelecer nesta eleição ele perdurará para os próximos 20 anos, essa nova geração que se constrói. Só de estar participando, estar aqui em Jaraguá, ouvindo, dialogando, para mim é um crescimento. Eu posso não ser candidato em agosto, porque o meu partido não me escolha, porque a aliança entende que deve ser o outro caminho. Eu não estou perdendo nada, pelo contrário, estou contribuindo com o debate e também com o preparo pessoal.
Agora, qual é o grande problema do Brasil e do Estado hoje? São as opções. Porque a classe política é apedrejada quase que sempre com razão. Agora, o processo democrático permite um recall pleno em outubro. Basta trocar, não votar para ninguém que aí está. Agora, o eleitor tem que ter opções. Qual é a nossa obrigação como dirigente partidário, eu sou presidente de um partido, como uma liderança da sociedade que gosta do que faz? É propiciarmos ao catarinense, e também aos brasileiros, opções para escolha. Porque o eleitor pode estar bem informado, bem intencionado, ele vai chegar no dia 7 de outubro, vai ter uma tela com opções para escolha, por exclusão, não é para opção. Quanto mais opções nós propiciarmos, muito bem, o eleitor escolheu e siga-se o seu destino. Não dá mais para dizer que alguém vai votar sem informação. Todos têm pleno acesso à informação, por WhatsApp, por rede social, pelo Google, que você digita o nome da criança, ali aparece desde a vacina que fez quando era pequeno até os 40 e 50 anos de idade. Então, todo mundo vai ter informação. Agora, eles têm que ter também uma opção na urna. Eu quero ser uma opção sem imposição. Então, intervenção pode servir lá para o Nordeste, não cabe em Santa Catarina. Não tem necessidade disso. Eu nem pretendo disputar a convenção. Ou você constrói um processo de convergência natural, ou eu não vou ser o Joãozinho com o pé trocado. Para mim, eu não tenho nenhum temor disso. A minha relação com o governador Raimundo Colombo é de respeito e admiração, mas nos permitimos divergir em temas que, eventualmente, pensamos diferente. Tenho absoluta certeza que estaremos juntos na eleição, espero como candidato a governador e ele como candidato a senador, porque acho que a sua experiência, como 8 anos de gestão, na travessia que fez do Estado em momentos de crise extrema do Brasil, lhe permitem dar uma grande contribuição com o Estado e com o Brasil. Agora, nós temos ainda pouco mais de 6 meses para a eleição, temos 4 meses para as convenções, tempo para fazermos o que estamos fazendo aqui hoje, testando e aprofundando convicções. Eu vou fazer uma outra pergunta antes. O senhor disse que se a duplicação do trecho urbano da BR-280 tivesse sido prioridade, ela já estaria pronta. No possível governo seu, a duplicação será prioridade, ou seja, ela vai sair do papel? Eu cometi, agora nesse diálogo que tive com o Juliano, e citei um exemplo, e não vou citar a cidade por uma questão de elegância, mas é lá da minha região. Uma obra que faz um contorno viário de uma cidade pequena para outra cidade pequena, contorno viário. 28 milhões de reais de investimento. Não passa 50 carros por dia. O fluxo de veículos aqui da 280 no trecho urbano, com certeza absoluta, é muito maior do que o fluxo naquela rodovia do ano inteiro. Então, esse equívoco de prioridades se dá para o modelo que nós temos, que induz muitas vezes o gestor ao erro. Encontrarmos uma forma de participação ativa da sociedade, de identificação de gargalos, porque esse trecho é um gargalo que interessa não a Jaraguá do Sul, interessa a todo o norte do Estado, ao Estado como um todo, porque é um corredor de ligação estratégico. Estamos falando de 8 quilômetros, uma obra de 40 milhões, 50 milhões. Estado e governo federal juntos é falta de prioridade, é falta de foco. E aí não é uma crítica, é uma autocrítica a nós, como representantes da sociedade, que nós temos que corrigir, sinceramente, definindo o Estado, município e o governo federal junto, ela em pouco tempo se conclui. Não resolve o problema? É claro que não. Tem as travessias urbanas, tem a duplicação completa, mas qual é a prioridade absoluta? É o trecho urbano, que é um gargalo que torna impossível o tráfego em momentos de fluxo. Então, essa visão, de fato, de onde existem os gargalos, e, portanto, o foco da prioridade é que nós temos que evoluir muito como sociedade. Absoluta. Bom dia, Chico Chuamba, Rádio Jaraguá. Eu vou aproveitar o gancho. Eu vejo muito isolado as ações governo federal, governo do Estado e municipais. Por exemplo, pegando o gancho da trecho urbano, o nosso problema como cidadãos dos 5 municípios não é a 280, como cidadão. Como empresário, é a 280. Porque à noite, quando nós vamos para casa, nós pegamos filas de 3, 4 quilômetros, tendo via duplicada, chegando no enfunilamento por causa de uma ponte.
Então, o senhor não acha também que falta um diálogo no planejamento, na origem já da ideia, onde os três deveriam se comprometer, o município, o Estado e o governo federal? Essa é uma pergunta. Deixa eu responder essa, porque ela é estruturante. É muito mais do que isso. Na verdade, o nosso modelo de Estado faliu. Os órgãos da relação social, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, há uma revolução em curso. O cidadão não se sente mais representado pelo Estado, porque nós estamos fazendo gestão olhando para trás e não para frente. Vamos ser práticos. Para o cidadão que tem uma rodovia parada, não importa se a culpa é do prefeito, do governador ou do presidente. Há hoje pleno conhecimento que é um recurso público que é único. E os entes desse processo, que são os agentes que deveriam promover, que é o governo federal, estadual e municipal, continuam desconexos, como se fosse uma transferência de responsabilidade. Não, a 280 não é do Estado, a 280 é do governo federal, a 280 é do município. Essa concepção nós temos que evoluir. É impossível num processo de integração plena da vida cotidiana, que hoje está interconectada de forma instantânea, real. Nós estamos falando agora com 30, 40 mil pessoas pelas redes sociais. É uma conexão plena. Que isso você traga para o ambiente da organização do Estado. É profundo, é complexo, mas nós somos frustrados, todos nós, que tem visão empresarial, que tem visão de gestão, com a nossa incapacidade. Reconhecer isso é o primeiro passo. Não queremos fazer tudo ao mesmo tempo é o segundo. Porque o grande equívoco que se comete é vamos resolver tudo, não se faz nada. Mas pequenos passos, em questões pontuais, são um modelo para ações de grande porte no futuro. É muito propícia a colocação e penso exatamente da mesma maneira. Ótimo. A segunda é a saúde. Hoje, a nossa região vive uma realidade completamente diferente do resto do Estado. O hospital público único da região não tem dívidas. Funciona. Teve uma gestão comprometida. Que é o São José? Não, é o de Guaramirim, Santo Antônio. Sim. Os dois hospitais particulares filantrópicos, que são o Jaraguá e o São José, têm dívidas. A estrutura, na grande maioria, ela é patrocinada pela sociedade. A pergunta que eu lhe faço, se o poder público não tem receio dessa sociedade que ela vai se transformando e as gerações futuras não têm esse comprometimento e a estrutura econômica do país não permite esse comportamento de doação, o senhor imagina se um hospital desse, eu vou pegar o Jaraguá, que o São José tem um representante aqui, começa a analisar, tendo uma per capita satisfatória, mas não ótima ainda, acho que a nossa região poderia ter uma per capita bem maior, de ser um hospital particular e não atender mais o SUS, não atender mais a sociedade, ou seja, deixar de ter essa visão que nós temos hoje social e passar por uma visão de empreendedor, olhar mais para o dinheiro do que para a sociedade, porque, querendo ou não, mesmo sendo filantrópica, elas gostam de dinheiro e precisam do dinheiro para desenvolver tecnologia, para adquirir tecnologia. Então, eu dou dois exemplos aqui. O Hospital São José é uma referência hoje, não para Jaraguá ou para a região, para o Brasil em oncologia. O Hospital Jaraguá é uma referência em tecnologia, talvez a melhor do Brasil, quando se trata de cirurgia por sistema, né, por menos invasiva. E o tratamento que a gente vê, que o senhor já se antecipou, é o mesmo que para outras regiões. Né? Então, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: aonde vai estar a mão pública do Estado, não só para Jaraguá, de Santa Catarina, no olhar regional, macro-regional, de uma instituição pública remunerada e comprometida pelo Estado? Eu vou voltar aqui para o exemplo que eu dei na questão da segurança pública. Não se pode penalizar a eficiência. É pior do que se tratar de igual. É se tratar de forma diferenciada, ao contrário. O Hospital de Xanxerê, que é a minha cidade,
É um hospital bom, filantrópico, que presta um bom serviço. Ele tem, historicamente, uma subvenção de R$500 mil por mês. O Hospital São José tem 300 a partir do ano que passou, ainda com algumas parcelas atrasadas, que é maior do que o Hospital São Paulo de Xanxerê. E lá é muito bom. Se nós formos comparar isso com um hospital público, com o São José de Florianópolis, essa proporção é diametralmente maior. O que é que eu quero dizer? Primeiro, nós temos um processo de saúde pública no Brasil, é o único no mundo. Nós temos porta aberta sem hipossuficiência, o que vai nos levar no futuro para ou mudar o modelo ou falirmos. Segundo, que nós temos processos de gestão muito complexos aí dentro da saúde e muita pouca tecnologia. Vamos tratar dessa forma para sermos mais... Segundo, que nós temos problemas de gestão efetivos, gargalos para serem resolvidos, que não é só recurso. Eu apresentei em 2012 uma PEC na Assembleia que leva de 12 para 15 o investimento mínimo com saúde. 14, foi 13 o ano passado, 14 esse ano, 15 o ano que vem. Só se aumento de percentual, nos próximos 10 anos, serão 8 bilhões a mais. Então, do ponto de vista de investimento de saúde, não é pouca coisa. 8 bilhões a mais. O que precisa ser feito, na minha visão, é, primeiro, um tratamento equilibrado por leito e por desempenho. Se a meritocracia não for premiada, é um incentivo ao contrário. Você premia a incompetência. E aí, você não tem o parâmetro do exemplo. Essa é a primeira visão. Então, se a subvenção de um leito no hospital de Xanxerê, de Criciúma, é X, a de Jaraguá tem que ser igual. Não é, é menor. Esse é o primeiro ponto. Por que é feito isso? Vale também para o caso da segurança pública. Como nós temos um problema de gestão que consome muito recurso, o cobertor fica curto. E você trabalha não com planejamento antecipado, você trabalha com resposta à urgência e emergência. Com ambulância terapia, que é inconcebível nos dias de hoje, levando um paciente de Jaraguá, dando como exemplo, de Jaraguá, ou de Xanxerê, ou de Chapecó para Florianópolis, para ser atendido com recurso público que devia ser lá na região. É que se confundiu ao longo do tempo descentralização administrativa com o serviço perto das pessoas. Por que é que você não tem um processo único de complexidade, de cirurgia, de exames como ressonância magnética, que tem uma fila única no Estado, que não importa se é ingressado em Jaraguá ou em Chapecó, que no momento do seu atendimento sai um WhatsApp para a casa do cidadão para ir no serviço público mais próximo. Não. Estourou a cota regional, embarca numa van e vai para Florianópolis. O sistema está construído de forma equivocada. Mexer nesse sistema, primeiro, é quebrar a indústria da medicina da capital. Esse é o primeiro passo. Se nós não compreendermos isso, porque as demandas são geradas em função da oferta de serviço de lá, não é o contrário. E a estrutura organizacional, que é originária dentro da capital, ela faz com que a demanda se transfira para lá, os problemas e também as soluções que faltam nas regiões. Então, gestão, reconhecimento da meritocracia e tratamento diferenciado para os diferentes. Tem que servir como um incentivo e não como uma penalização à eficiência do São José, à eficiência do Jaraguá. Para fechar, efetivamente, qual, sendo deputado, presidente da Assembleia, tendo uma visão estadual já com conhecimento, qual será a sua primeira atitude, ou seja, a prioridade, efetivamente, se o senhor tiver êxito na eleição? E qual o grande desafio do Estado de Santa Catarina no seu todo? Com absoluta convicção pessoal sobre o que eu vou dizer agora. Nós temos uma decisão de sociedade para tomar. A decisão é segurança pública, que é o pressuposto do bem maior do ser humano, que é a liberdade. Quando nós temos que desviar um trajeto porque ele não é mais seguro, acabou a nossa liberdade. Quando você não pode mais dormir com a janela aberta porque você tem medo de um assalto à mão armada, acabou a nossa liberdade. Nós temos um momento de decisão. Ou nós vamos voltar aos indicadores antigos, porque os nossos indicadores são bons comparados com os demais estados do Brasil, mas são ruins comparados com nós mesmos há 10 anos atrás. Então, ou nós tomamos essa decisão como sociedade, como agentes públicos, como o todo funcionando, ou nós vamos perder
a única oportunidade que nós temos de fazer um país dentro do outro. Isso pressupõe algumas coisas. Tudo que se fala em saúde, em educação, especialmente segurança pública, remontam a recurso. Em 2020, nós vamos ter 63% dos servidores do Estado com tempo de aposentadoria. Estou falando de médico, estou falando de professor, estou falando de policial. Se você tem um processo que está empurrando o servidor para fora, você tem demandas crescentes na saúde, porque a nossa população vai envelhecendo, as técnicas vão aumentando, o gasto com saúde vai aumentar, a necessidade pessoal vai aumentar. Como é que faz? Reduzindo drasticamente o processo administrativo. Então, primeira medida, primeiro, definir a segurança pública como uma grande prioridade do Estado, fechando fronteiras, convocando policiais, mudando a legislação que permita aumentar o efetivo real nas ruas. Para dar vazão para isso, profunda reforma administrativa, extinguindo 1.200 dos 1.400 cargos comissionados no primeiro dia, construindo um processo de aplicação de tecnologia ao processo administrativo que permitam quebrar essas estruturas convencionais que não funcionam mais. Isso é possível? É claro que é. São ciclos da sociedade. Nós vamos para o terceiro. O primeiro da nossa economia recente foi feito por Celso Ramos em 1960, que construiu as bases do desenvolvimento econômico e da integração do Estado até hoje. O segundo foi do Wilson Kleinobin, em 1990, por imposição de caixa. O Estado tinha quebrado, ele promoveu reformas profundas que nos trouxeram para mais 30 anos. E agora, a imposição tecnológica e de caixa vão nos obrigar a uma nova transformação e o início do novo ciclo. Se não for comigo, vai ser com outro. Pode até não dizer na campanha, para tentar ganhar a eleição mais fácil, mas depois vai ter que fazer, quebrando uma relação de confiança com a sociedade que eu não me permito fazer. Eu quero discutir pedágio antes da eleição, eu quero discutir modelo hospitalar de gestão antes da eleição, eu quero discutir previdência privada e complementar do serviço público antes da eleição, eu quero tratar dos temas impopulares de forma transparente e clara, porque a agenda será muito dura a partir de janeiro. E ela só poderá ser exercida com transparência. Uma sociedade compreendendo e definindo que o caminho é esse. Por isso, voltando à tua pergunta, segurança pública com absoluta prioridade e mecanismos para gerar os recursos para que isso ocorra. Profundo mudança no modelo administrativo. É mais do que extinguir os regionais. Se é 21 ou é 35, isso é uma bobagem, isso é um discurso demagógico. Não é 35, 21, é o modelo que é representado por um Estado que ainda é inchado, ineficiente e pouco operacional dentro desse processo de tecnologia que nós temos hoje no Brasil. Obrigado. Bom dia, deputado. Eu sou Gabriela, eu represento a Rádio 105 FM e a Supernova FM. A minha pergunta é em relação ao crescimento do Estado. O senhor já manifestou que defende incentivos tributários para regiões que são menos desenvolvidas do Estado. A minha pergunta, a primeira, é em relação a como essa ação funcionaria na prática e se ela não prejudicaria, talvez, regiões que são consideradas mais desenvolvidas aqui no Estado. Um corpo, para ser saudável, ele não pode ter nenhum dedo infeccionado, porque senão ele contamina o corpo inteiro. Nós não podemos ter um Estado equilibrado se nós temos 4 regiões com desequilíbrios econômicos gritantes, e são regiões pequenas. Vou citar as 4. O extremo oeste, lá em Dionísio Cerqueira, o Planalto Norte, o extremo sul, lá em Araranguá, e o Planalto Serrano e algumas manchas. É impossível você ter um Estado equilibrado se não trouxer competitividade a estas regiões, de forma que elas possam crescer economicamente. Para isso existe Estado, para equilibrar oportunidades. E o que eu proponho é transitório, é que no período de 10 anos você construa uma política fiscal diferenciada, de infraestrutura diferenciada dessas regiões, permitindo que se construam novas vocações econômicas, novas culturas empresariais, que depois perenizam. São processos transitórios. Estado existe, na minha concepção, para igualar oportunidades e para proteger os desamparados. Nós temos, além dessa questão de desequilíbrio econômico, nós temos um Estado que se diz o melhor do Brasil, e mas tem ainda 200 mil pessoas na miséria extrema. Isso é incompatível com Santa Catarina. Agora, elas não estão localizadas em uma cidade e um bairro, elas são pulverizadas, invisíveis, dentro dos 6 milhões de habitantes. Identificá-las e dar um tratamento diferenciado é uma obrigação do Estado,
que é o que compõe a nossa sociedade, é da nossa índole. Agora, se nós não visualizamos, nós não sabemos, nós não temos nem como nos indignarmos. Por isso mesmo, identificar as regiões deprimidas economicamente e dar um tratamento diferenciado por um período é uma obrigação que nós temos como sociedade. Identificarmos os excluídos, os invisíveis, e dar um tratamento diferenciado, nós temos que fazê-lo, porque esses 200 mil, lá na frente, dentro desses 200 mil, seguramente 120 mil crianças, serão 120 mil pessoas que não tiveram oportunidade e que serão julgadas no futuro com as mesmas leis, o que é uma injustiça. Então, equilibrar essas oportunidades é mais do que uma missão, é uma obrigação social que nós temos. Bom dia, deputado. Silvia Lenhag, revista Leia Mais. O senhor fez um cálculo e colocou 3 prioridades: transparência, independência e sintonia com as ruas. Minha primeira pergunta: de que forma o senhor vai conseguir gerir o Estado nessas três opções, com um aumento de gastos e uma diminuição de renda? Não, na verdade, a renda está aumentando. A nossa receita de janeiro foi 11% superior à receita de janeiro do ano passado. E aí, há que fazer um elogio muito forte ao governador Raimundo Colombo, que escolheu prioridades no momento certo para fazer a travessia. 2015 e 2016, nós vivemos a pior crise econômica da história do Brasil. Nós não aumentamos impostos, nós mantivemos os serviços de atendimento à população de forma razoável, vamos tratar assim, com problemas especialmente na saúde, mas que foi possível fazer a transição. Nós temos uma competitividade absolutamente diferenciada com os estados do Sul, seja na questão do ICMS da energia elétrica, do ICMS das telecomunicações, do ICMS geral, que está nos permitindo, no ano de 2007, crescer 4% no nosso PIB, quando o Brasil cresceu 1%. A receita do Estado cresceu 11%, quando a média nacional dos estados foi 4%. Então, há um aumento de receita. Agora, a transparência que eu falo é o pressuposto para nós podermos fazer as transformações do serviço público. Na Assembleia, quando eu cheguei lá, nunca se imaginou que nós fôssemos implementar o ponto eletrônico. Está lá instalado, digital, com monitoramento funcionando. Nós tínhamos 828 cargos efetivos, nós temos hoje 394, demonstrando que é possível fazer. Agora, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, trazer a sociedade para o debate, mostrar os problemas, estabelecer o ideal a ser perseguido e construir avenidas no médio e no longo prazo é o caminho, porque senão se fala muito, se discute muito, mas não se faz nada. Vou dar um exemplo do Brasil, na reforma da Previdência. Eu sempre fui contra a reforma como está proposta, porque eu sabia que ia dar no que deu, não ia ser aprovada. Num período pré-eleitoral, com um governo sem credibilidade, sem respaldo popular, não ia passar. A reforma que eles deveriam ter feito é a mesma que nós temos em 2015 em Santa Catarina. Para os novos servidores públicos ou privados, tem a previdência ideal. O segundo momento se trata do delay, do período entre uma geração e outra. Em Santa Catarina, a nossa previdência, que tem 4 bilhões de déficit previdenciário, ela está resolvida a partir de 2015. Essa nova geração que for ingressar no serviço público, ela está resolvida. Nós temos que agora cuidar da transição de uma geração para outra. E aí, é outro tema que tem que ser tratado de forma aberta. Nós vamos ter que realizar ativos ao longo dessa travessia. Quais ativos? Todos que puderem, no momento certo, com avaliação certa, com transparência, fazerem a complementação do sistema previdenciário para que o Estado não seja apenas o mantenedor do próprio Estado. Ele tem que cuidar da sociedade, do cidadão, não do Estado. 4 bilhões de déficit previdenciário em 2019, 5 bilhões em 2020, é um absurdo. Nós vamos gastar com saúde pública em 2018, algo próximo com 3 bilhões e meio, para cuidar da saúde de 6 milhões e meio de catarinenses. O déficit previdenciário com 70 mil servidores, que têm o direito adquirido, não estou questionando a legitimidade do direito, mas o déficit previdenciário de 70 mil servidores vão consumir 4 bilhões e 200. Alguma coisa está errada nessa relação social estabelecida, que tem que ser alterada. Nós alteramos aqui, para frente. Agora temos um dever de casa muito forte
para fazer dessa transição, e só pode fazer isso trazendo a sociedade para o debate, mostrando o que é, porque senão sempre se transfere a responsabilidade, a culpa é do Executivo. O Judiciário reporta para o Ministério Público para o Legislativo é um Estado só. A resposta e o resultado é uma coisa só. Debatermos com a sociedade de forma transparente é a única saída. E, bem ou mal, é um pouco o que nós estamos fazendo aqui hoje. Tratando temas de forma aberta. Se na eleitoralmente lá na frente entender de forma diferente, muito que bem. Se a maioria não gostar, eu tenho que me submeter. Mas, pela primeira vez, eu acredito que no Brasil e em Santa Catarina, é possível se fazer um debate aberto, com as convicções claras e ter viabilidade eleitoral. Porque a sociedade está com o saco cheio. Vamos ser práticos. Não é da classe política, é da forma de fazer política. Fazendo a conversa fácil, empurrando a barriga, com a barriga pulando para frente, tangenciando os temas que são difíceis de serem tratados, e ninguém aguenta mais. Então, essa é a mudança, esse é o rompimento. Isso é o que o Bolsonaro está representando, vamos ser práticos. Se tu for ver quais são as ideias do Bolsonaro, você não tem dificuldade para identificar mais que 2 ou 3. Agora, o que é que ele está representando? Ruptura de um modelo que faliu. E, por isso, tem na juventude de 14 a 21, 22 anos, 70% a 80%. O que esses jovens estão percebendo? O que é que eles querem mandar de mensagem com essa posição? Se nós não entendermos, nós estamos no mundo da lua. Elas querem que se trate as coisas com verdade, com transparência e enfrentando os temas de frente. Esta é a conta. Bom dia, deputado, e a todos presentes. Meu nome é Leila Modro, estou representando a Associação dos Amigos dos Autistas. Atualmente, na região da Anvague, a AMA de Jaraguá é a entidade que atende as pessoas com o transtorno do espectro autista. A realidade é que a entidade recebe o repasse de apenas 2 municípios e a cedência de alguns professores pelo Estado. Porém, não é suficiente para manter a entidade, sendo necessária a força do voluntariado e doações da comunidade. Então, quais seriam as políticas possíveis para conseguirmos mais recursos financeiros e se há alguma possibilidade de inclusão da AMA na Lei Júlio Garcia? Esse tema eu vou falar com um pouco de propriedade, porque eu tenho um filho autista. Então, eu conheço não apenas as dificuldades, mas também a absoluta incapacidade, e não vou nem falar do Estado, vou falar da sociedade como um todo em tratar pessoas diferentes. Não melhores nem piores, diferentes. O meu filho é de leve para moderado, já devo ter passado por uns 10 colégios, públicos, privados, clínicas. A verdade é que não existe uma organização do Estado que identifique e saiba lidar com as crianças, que as trate de forma diferente, porque elas são diferentes. Desde a identificação, porque o aspecto autista, nos casos mais graves, ele é mais simples a identificação. Nos mais leves, é muito difícil a identificação. E ele sempre vem junto com comorbidades, com a dislexia, com a hiperatividade, que geram na criança um diferencial de oportunidades brutal no futuro. Então, onde é que está o grande equívoco do Estado? Nós temos a Fundação Catarinense de Educação Especial, que mais parece a PAI de Florianópolis, tratando diretamente das crianças que podiam estar na PAI ou em uma outra instituição. A Fundação Catarinense de Educação Especial tem que ser uma universidade de preparo dos professores da rede pública e privada para a identificação e para o trato diferenciado, não apenas com o aspecto autista, de todas as crianças diferentes, com dislexia, com hiperatividade. E, mais do que isso, há que se fazer uma conexão entre a escola e a saúde, porque são temas conexos que vão permitir um resultado absolutamente diferente em termos de custo para o Estado no futuro. Lá em Xanxerê, porque eu conheço o tema com um pouco mais de profundidade, minha esposa era secretária de Educação há 15 anos atrás, 20 anos atrás, e nós construímos um programa, como nós tínhamos, o meu começou com a hiperatividade, então foi identificado com a hiperatividade, depois se evoluiu para o diagnóstico de dislexia. Como nós conhecíamos o sistema, nós montamos lá um grupo e montamos no âmbito do município um processo com um neurologista, com um psicopedagogo, enfim, para identificarmos as crianças.
Lá foram um município de 35 mil habitantes, 180 crianças diagnosticadas com hiperatividade, algumas com autismo, outras com outras comorbidades. E passaram a ser acompanhadas por profissionais, tratadas, no caso, o do medicamento era necessário. Os depoimentos e as respostas eram absurdamente melhores e diferenciadas. Agora vamos transportar. Quanto é que custou aquele trabalho para o poder público e quanto é que representaria no futuro, em termos de saúde pública, de segurança pública, porque uma criança que não é acompanhada, identificada e tratada de forma adequada é um potencial delinquente no futuro. Eles não têm o mesmo discernimento, eles têm que ser tratados e acompanhados de forma diferente. Então, quanto vai custar isso para o Estado lá na frente? É muito mais de incluir a AMA no processo da lei das APAES. A lei das APAES funciona, deixa tocar. O que nós temos é que construir uma política pública que tenha preparo dos profissionais, que tenha capacidade dos professores de identificar esses diferentes, primeiro, que haja um suporte saúde com a educação, que nos permita oportunidade de ter a melhor qualidade de vida possível para as suas limitações. Então, desse tema, nós vamos conversar muito no futuro, porque, por razões óbvias, eu conheço com profundidade e tenho plena consciência que tem muito para se evoluir. Quero destacar aqui a presença do deputado Kennedy Nunes, que veio agora, mas tem muito para evoluir. E nós vamos fazer com profundidade o debate, pode ter certeza. Bom dia, eu sou Elza, cofundadora do Instituto Rambo Gil e secretária executiva. Desculpa, o que é o Instituto, só para mim me posicionar? Instituto trata do quê? Instituto Rambo Gil, nós desenvolvemos trabalho de educação ambiental. Isso. Então, em relação à preservação da Mata Atlântica, nós temos ainda um problema com desmatamento ilegal e caça. E nós sabemos que, em relação à fiscalização, não tem pessoa suficiente para a cobertura do Estado. Eu estou falando assim, na nossa região, Planalto Norte. O que o senhor pretende fazer, caso eleito? Porque, às vezes, chega até as pessoas chegam a ligar desesperadas, achando que eu sou um órgão fiscalizador, né? Não sou. Realmente, a gente faz trabalho de educação ambiental, trabalhamos com crianças, né, e jovens, chegam a pedir ajuda. Olha, lá está acontecendo isso, como que eu posso fazer? Você não pode ir lá e proibir? Eu falei, não, gente, eu não tenho esse poder. Então, eu gostaria de saber, com o deputado, sendo eleito, o que o senhor poderia fazer? Aumentar o número de fiscais trabalhando, porque é um problema sério. Talvez não aqui na nossa região, aqui em Jaraguá do Sul, mas no Planalto Norte, nós temos um problema muito sério, realmente, de desmatamento e caça, que até ameaçados nós somos, devido a gente acaba tentando fazer alguma coisa, somos ameaçados de morte. Primeiro, eu quero reconhecer o trabalho que vocês fazem, que é da essência da vida. A questão ambiental é muito mais uma questão cultural do que propriamente uma questão de polícia. Dificilmente, por mais que se amplie o número de fiscais, de agentes, nós vamos ter o problema resolvido. O que nós vamos evoluir é nós aprofundarmos o debate sobre a questão ecológica, sobre a questão de manutenção do espaço de vida para os nossos filhos, para os nossos netos, e aparelharmos a sociedade civil com ferramentas de fiscalização. O que vocês fazem, na prática, é um órgão de fiscalização. O cidadão passa a ser um órgão de fiscalização. O que nós temos que construir é canais de comunicação e de respostas mais efetivos para as demandas criadas. O grande fiscal do meio ambiente tem que ser as crianças que vocês orientam, o cidadão que tenha senso de responsabilidade e o Estado, nós, um debate profundo, consistente, estabelecermos ferramentas tecnológicas, de suporte tecnológico, que permitam não apenas a denúncia, a identificação, mas a resposta por parte do Estado. Porque senão, mas vamos ampliar. Nós vamos ampliar um pouco, mas não vai resolver. O que vai dar um salto consistente, na minha visão, é o aparelhamento da política pública e a difusão da cultura com experiências como a de vocês, voluntárias, práticas, de algo que é da essência da nossa vida. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Sou o Tiago Leone, eu represento a Associação das Imobiliárias. Eu vou fazer uma colocação no tema da construção civil, onde eu atuo.
Esse ano a gente está saindo lentamente de uma grande crise, né? Que começou lá em 2014, 15, 16. A construção civil, não só no estado de Santa Catarina, como no Brasil, é dos setores que mais empregam e geram empregos para a economia. E lá em 2016, a Caixa Econômica fez um corte, rebaixando o teto do Minha Casa Minha Vida. Foram mais de 500 cidades nível Brasil, sendo delas 200 em Santa Catarina. Santa Catarina foi o estado mais afetado na época. E aquela vez, depois de muito trabalho, muitas reuniões, nós fomos diversas vezes lá no Ministério das Cidades, em Brasília, tentar reverter isso aqui para o nosso estado. E na época a gente sentiu uma falta de interesse do governo do estado em nos ajudar. Nós movimentamos alguns deputados federais que conseguiram as reuniões para nós, e alguns empresários aqui, a gente se uniu e contratou uma empresa para fazer um estudo per capita de várias cidades que foram rebaixadas no valor, tá? E a gente conseguiu, depois desse estudo e várias reuniões lá insistentemente, salvar aqui no estado 29 cidades, tá? Então foram cidades importantes de Santa Catarina que foram afetadas. Polos econômicos, por exemplo, Itajaí, Jaraguá do Sul, Criciúma, Rio do Sul. Então todas essas cidades que têm um PIB elevado, teve o valor abaixado do Minha Casa Minha Vida. Sem contar que nos últimos 10 anos nós tivemos uma inflação de quase 70%. Então a conta não fecha. Se for para fazer uma moradia de qualidade para a população, não é com 90, 100 mil que vai fazer, não aqui no estado de Santa Catarina. Então a minha colocação é que, se eleito, pudesse dar um respaldo nessa área, talvez ano que vem, mais para frente, fazer um estudo, fazer uma comitiva e tentar salvar essas ainda quase 200 cidades de Santa Catarina, que está com um valor de 90 e 100 mil reais. Eu conheço um pouco do segmento, porque era a minha área de atuação empresarial, antes de ingressar aí no processo de mandato eletivo. Na verdade, nós temos um profundo equívoco de condução do governo federal. Porque no momento em que o desemprego estava se aprofundando, a resposta mais rápida para a questão do emprego é a construção civil. Se trabalhou de forma inversa. Os grandes acertos, na minha visão, de tantos erros cometidos do governo federal de 2010 a 2017, mas o grande acerto foi na política habitacional, especialmente de 2012, 13 e 14, que foi onde se manteve o nível de emprego elevado e a oportunidade presente. Também acredito e acho que os estados foram inoperantes nessa parceria. Acho que os estados poderiam ter sido mais ativos. Também o nosso aqui é uma autocrítica que nós temos que fazer, aproveitando aquele momento que tem que voltar. A política habitacional é uma política pública federal, mas ela tem que estar associada ao município e especialmente ao estado. Nós temos hoje 300, 400 mil moradias como deficiência e de necessidade urgente de implementação. Moradias de baixa renda. A Caixa Econômica Federal é o organismo para fazer. E o Estado tem que estar junto. Então, o que nós devemos fazer a partir de janeiro? Se possível, até antes. É discutirmos com o governo federal o retorno das práticas que nós tínhamos lá em 12, 13, 14, um incentivo efetivo do governo federal, e termos o Estado mais presente no aporte aos municípios, no financiamento das áreas de infraestrutura de novos loteamentos, na construção das condições para que as moradias ocorram. Porque o custeio vem do governo federal através da Caixa Econômica com o recurso do Fundo de Garantia. É para isso que existe esse fundo. A infraestrutura, o básico para o empreendedor e também para o comprador, o Estado e o município devem fazer. Muito mais o Estado que o município. Então, discutir com profundidade, estabelecendo uma relação com o governo federal, primeiro, de redefinição de uma política acertada, como era no passado e começou a serrar a partir de 2015 e 2016, é o caminho para nós melhorarmos. Bom dia, deputado. Maurício, diretor do Hospital São José de Jaraguá do Sul. Quando falamos em saúde, já foi abordado, o senhor teve a oportunidade de abordar e de falar alguma coisa sobre o tema, mas o que nos preocupa no dia a dia, como gestores de hospital, e aqui em Jaraguá do Sul nós temos 2 dos hospitais que, sem dúvida, estariam entre os melhores hospitais do nosso estado, tanto o Hospital São José como o Jaraguá,
e a nossa grande preocupação, a grande dificuldade são recursos para o custeio devido às características da operação de um hospital que atende, no caso do Hospital São José, 80% do Sistema Único de Saúde. O que pode ser feito para melhorar o fluxo de recebimento, o fluxo financeiro para os hospitais? Primeiro, nós melhorarmos a gestão da saúde como um todo, que é possível com mais tecnologia, com profissionais qualificados e que precisa ser feita. E volto a dizer, quando se fala do futuro, não é uma crítica ao passado. Se nós voltarmos a 10, 15 anos atrás e fazermos um comparativo de resposta na saúde pública aos catarinenses, nós vamos ver que nós tivemos uma evolução muito grande. O SUS de hoje é um SUS muito melhor do que era 10 anos atrás. Com absoluta certeza, tem o exemplo da minha mãe, teve um câncer lá 30 anos atrás, fez em São Paulo o tratamento. Teve um 10 anos depois, fez em Curitiba. Teve mais um 10 anos depois, fez lá em Chapecó. Com a mesma eficiência, com a mesma qualidade. De regra, isso aconteceu em todas as áreas da saúde. Agora, melhorar a gestão, aumentando a disponibilidade de recursos, associado à prioridade que já foi dada pelo Estado quando aprovou a PEC de 12 para 15, que vai propiciar, como eu disse, 8 bilhões a mais nos próximos 10 anos, e fazer algo que, para mim, é uma questão de justiça. Você tem que premiar a meritocracia, não puni-la. Nós temos que fazer a subvenção dos hospitais por leito ocupado, não por problema gerado. Porque hoje a forma e a matemática é resolver primeiro a sala que está queimando do que a que está sob controle. Aí você tem um problema que você não gera o parâmetro de comparação, você não busca a melhoria da gestão, você não busca a excelência. Então, equacionar e equilibrar de forma horizontal o valor dos repasses de subvenção, me parece que é a primeira medida de justiça a ser feita. E uso o exemplo de Xanxerê, porque é da minha cidade, e posso fazer, porque lá também é um hospital muito bom. Mas tem 500 mil de subvenção para 170 leitos. Aqui nós temos 220 leitos operacionais com 300 mil, alguma coisa está errada. Não é lá que é muito, aqui que é pouco. Onde é que vai vir o recurso para equacionar e equilibrar isso? Do aumento efetivo da aplicação do recurso e da melhora na gestão, que é possível e terá que ser feita. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Dia 7 de abril, junto com a renúncia do governador Raimundo Colombo, de uma forma voluntária. Porque, a bem da verdade, enquanto o governador Raimundo Colombo, que é do PSD, foi governador, o PMDB exercia funções legitimamente porque nós fomos eleitos juntos. Seria normal também que nós permanecêssemos até o final do governo, mesmo havendo agora a troca do titular no comando do governo. Como é um período eleitoral, nós compreendemos que fica muito mais transparente essa construção do ambiente político eleitoral se nós entregarmos os cargos de primeiro escalão, que tem uma representação política, e vamos fazê-lo no dia 7, e dar liberdade ao governador, que vai ser efetivado, para que monte as demais funções. Nós não teremos imposição de saída para as demais funções que não sejam de primeiro escalão. Essa será uma prerrogativa do governador e voluntária do servidor. Nos cargos de primeiro escalão, é uma decisão partidária. Quem não se afastar será suspenso do partido. Agência Regional de Jaraguá do Sul, então vai ser uma decisão pessoal. Desculpa? Agência Regional de Jaraguá do Sul. Não, a agência regional é considerado primeiro escalão, então, e o secretário deverá, seguindo a orientação partidária, entregar o cargo no dia 7 de abril. Se entender que deve permanecer por uma questão local, nós vamos respeitar, mas ele será licenciado do partido enquanto executá-la. Não é uma imposição, é uma mensagem clara para a sociedade de que nós estamos fora do governo, que diz respeito à construção de um novo momento político. E não há nenhuma punição a quem fica, pelo contrário. É um respeito à sua vontade, mas também uma clareza de que, enquanto ele permanecer, terá suspensa a sua filiação partidária. O senhor falou a respeito dos cargos comissionados, né, que 1.000 e pouco, podia reduzir, e etc. O seu governo, ele vai ter uma gestão de cargos ou indicação técnica ou política? Rapaz, é muito mais do que isso, com toda sinceridade.
Eu fui presidente da Assembleia há 5 anos. Nunca houve nenhuma indicação de deputado para a função administrativa. Está aqui o Aguiar, está aqui o Darcy, está aqui o Kennedy, que pode comprovar. Eu já disse isso a todos os deputados e aos partidos que fazem parte da nossa aliança. Se o nosso projeto for exitoso, acabou a geografia das urnas, no que diz respeito à composição de governo. Que isso é um equívoco, é um modelo que faliu. Primeiro que com 200 posições, 200 cargos comissionados, como é que eu imagino ser feito? 100 deles para o atacado político. O que é o atacado político? É o componente eleitoral que tem que estar presente na administração, em posições que possam ser permeáveis aos órgãos do Estado. Os outros 100, com um teto salarial, buscando no mercado, por currículo, pessoas para trabalhar, 10 na segurança pública, 10 na saúde, 10 na educação e assim por diante, para termos também cargos comissionados bem remunerados, com capacidade de gestão e, portanto, para contribuir com esse novo momento de reconstrução das políticas públicas e que tenham meta e possam ser exonerados. Não é que o servidor efetivo não seja bom, não é isso. É que é importante essa mescla entre o efetivo e o comissionado. Mas esse comissionado desta forma, com este perfil, tendo a participação eleitoral dessas 100 pessoas e tendo contribuição de gestão de 100 profissionais específicos de cada área, valorizando o servidor efetivo. O servidor efetivo vai ser valorizado, vai ser identificado, vai ser remunerado para, junto com esse número muito exíguo e muito técnico de servidores comissionados, fazer uma nova gestão sem pressa e com resultados. Esse é o caminho que eu acredito. Exatamente. Aí não funciona, dá no que dá. Deputado, minha última pergunta, ainda da área da segurança. É advogar até um pouquinho em causa própria, além de repórter, eu também sou bombeiro. E nós temos uma certa dificuldade no que diz respeito à captação de recursos, bombeiros voluntários. O senhor fala bastante em enxugar a máquina pública. E os bombeiros voluntários são exemplo de sucesso no mundo todo, tendo em vista que somente 3 ou 4 países têm bombeiros militares. Estados Unidos, Alemanha, grandes países são bombeiros voluntários, como aqui em Santa Catarina. Joinville é um ótimo exemplo, Jaraguá do Sul é a 3ª corporação de Estado, Guaramirim é a 14ª, enfim. Vamos ter um respaldo do governo no que diz respeito aos bombeiros voluntários? É muito mais do que isso. Eu sou um defensor ferrenho do modelo de participação da sociedade. Quando o voluntariado não é valorizado, não é só o que ele causa de problema para os bombeiros, é o que ele representa de desincentivo para outras áreas. Nós temos que, ao invés disso, incentivar a participação voluntária. Os bombeiros talvez sejam a parte mais visível de um processo voluntário, seja no meio ambiente, seja na questão da AMA. É isso que a sociedade enriquece, é tendo a participação voluntária. O bombeiro é a forma mais prática, mais rápida que nós temos para incentivar o voluntariado. Eu acho um absurdo, e respeito muito os bombeiros militares, tenho uma boa relação com eles, agora eu acho um absurdo essa picuinha, essa briguinha de beleza que existe entre o militar e o voluntário. Para a população, ela quer o serviço, ela quer a segurança, não importa se é militar ou se é voluntário. Agora, se existe uma comunidade disposta de forma voluntária a contribuir, vamos migrar o esforço do militar para regiões que estão descobertas, que aí não tem essa cultura. E aí, o comandante dos bombeiros é o governador. O coronel que exerce a função, ele é submetido a um comando único, que é o governador do Estado. E haverá um comando absolutamente claro nesta direção. Deputado, uma última pergunta, até porque a primeira orientação que eu havia recebido era uma pergunta. Nós quebramos as regras, mas, enfim, aqui. Nós vamos quebrar tudo mesmo, vamos começar quebrando as regras. E como esse tema não foi tratado ainda, todo período eleitoral, todo candidato diz e fala da tal da indústria sem chaminé, que é o turismo, né? Santa Catarina é colocado aí como o melhor destino turístico do Brasil, mas quando a gente chega em algumas praias, tem um esgoto a céu aberto, tem a falta de banheiro, tem toda essa estrutura faltante. Se Santa Catarina é o 0 da 101 em relação ao Paraná e ao Rio Grande do Sul... Mas faz tempo que não é mais, né? Mas o ditado popular continua. Jaraguá do Sul e a região aqui é o 0 para a relação entre Joinville e Blumenau. E no que diz respeito a turismo, parece que as verbas públicas estaduais só ficam em Floripa e Balneário, e agora parece que está indo bastante para a Serra também, né?
Mas quando nós temos festas de comunidade aqui na nossa região, Jaraguá do Sul, por exemplo, se destaca no turismo religioso, se destaca no turismo empresarial, se destaca no turismo esportivo, nós temos que fazer toda uma romaria, por exemplo, recente agora, para conseguir 50 mil reais para uma festa de comunidade. Quando é que Jaraguá do Sul e a região aqui do Vale do Itapocu, que tem praia, que tem serra, que tem beleza natural sem par, que tem turismo de negócio, que tem turismo esportivo, que tem turismo religioso, vai, de fato, na prática, ter essa estrutura para ser a tal da indústria sem fumaça? Dois pontos que precisam ser destacados. A questão do zero da BR-101 era 30 anos atrás. Hoje, o nosso estado é o primeiro colocado em 48 dos 50 indicadores do Brasil. Não perdemos em nenhum indicador para o Rio Grande do Sul, nem para o Paraná. Eu entendi. Eu entendi, mas é importante dizer isso, porque isso melhora a nossa autoestima. Assim como na questão do Jaraguá, eu vou invocar o Papa Francisco, que na primeira reunião que fez com a cúpula administrativa do Vaticano, deu a seguinte missiva a ser seguida: vamos administrar a igreja com base nas virtudes e não nos problemas. Vale para nós, na nossa organização regional, estadual e também para Jaraguá do Sul. Vamos fazer a gestão a partir das nossas virtudes e não dos nossos problemas. A questão do turismo, ele se dá por um processo regional. Não existe turismo em Blumenau ou em Joinville que não passe por Jaraguá. A cadeia construída de atrativos turísticos, de construção de modelos culturais que atraiam Curitiba, São Paulo, ela deve ser feita de forma integrada e regional. Talvez nós estejamos sempre sendo incompetentes, quando falo nós como Estado, em não promovermos uma integração plena entre esse eixo. Não pode ter o zero de uma ponta para outra. Isso é um equívoco de resultado para Joinville e para Blumenau. Porque é essa conexão cultural, de atrativos, que permite um roteiro de um turista que venha de São Paulo, de Curitiba, porque quando se fala em turismo, você tem que primeiro identificar o turista. De onde é que ele vem? Não é de Joinville, é Curitiba, São Paulo, Minas, nós temos que identificar o do exterior. Ele não vem para Blumenau ou não vem para Joinville, ele vem para um roteiro regional. E nós temos que ser mais competentes na integração, que é evidente, passa por recurso, e aí o Estado está falhando, e você tem toda a razão na sua colocação. Integrar o turismo regional de forma plena é mais do que uma missão, é uma questão de inteligência, inclusive para os dois pontos que são sobrepostos. Minha gente, eu quero mais uma, então a última, depois vamos encerrar por uma questão de tempo da nossa transmissão. Só alcança o microfone para ela para sair na pergunta na transmissão. Nós teremos uma grande eleição esse ano, e de que forma o senhor vê que os partidos e os candidatos devem se fortalecer, porque o eleitor, ele mudou, ele não é mais aquele que antigamente dizia um saco de cimento, ele comprava o voto, etc. De que forma vocês estão se estruturando, porque os eleitores estão pedindo clareza e sinceridade? De que forma vocês vão trabalhar a campanha eleitoral desse ano? A campanha só vai ser feita como nós estamos fazendo aqui hoje. Primeiro, não tem mais recurso. Mesmo que tivesse modelo, não tem forma, não tem prática. Graças a Deus. Segundo, nós temos um aparato tecnológico que permite conexão plena com a sociedade. E eu vou dar um exemplo. Vou citar de novo o Bolsonaro. O Bolsonaro tem 30% de intenção de voto no Acre. Como é que chegou lá? 30% de voto no Acre.